Bom domingo. Hoje eu venho trazer, dia 14/6/2015, uma pequena palavra para mim e para você, a respeito daquilo que Jesus veio dizer num texto da Bíblia, a respeito da purificação do templo, em relação a nós, que somos igreja do Senhor. Porque Jesus colocou na palavra esta passagem, onde ele trata da purificação do templo, onde Jesus vem querer colocar no lugar certo a igreja que a ele pertence e definir de forma correta o que é a igreja de Jesus. Nós vamos iniciar nossa meditação lendo um texto que fala a respeito disso em Marcos, capítulo 11, a partir do verso 15. Naquela passagem onde Jesus chega e encontra o templo em desacordo daquilo que ele previa, daquilo que ele desejava, né? E a palavra diz assim no verso 15: E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam, compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós as tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. O que Jesus vem falar com o povo nesta passagem? E qual o motivo que isso está registrado até os dias de hoje? Porque, como diz em Eclesiastes, não há nada de novo na terra. Tudo que foi, é e será. Não há nada de novo debaixo do sol. O homem, diante da obra de Deus, ele vive ciclos. Ele alcança a bênção, com o tempo ele relaxa, perde e volta à necessidade de se consertar diante de Deus. Esta palavra está na palavra de Deus, porque hoje nós necessitamos de ouvi-la. Porque nós vivemos esta mesma necessidade que a igreja de Jesus vivia naquela época. E hoje de forma mais grave, porque naquela época Jesus estava vindo se revelando ao mundo. E ele já veio, já se revelou. Só que o homem volta à velha forma. Quer voltar à igreja do Senhor, à velha condição de retornar para dentro dos tempos. Pois Jesus deixou isso registrado. Deixou isso registrado para que hoje possamos nos reencontrar diante de nossa condição de servo de Deus. Aqui no verso 16 ele fala uma coisa engraçada. Ele não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Da forma que a igreja estava, Jesus não permitia que a obra fosse feita por completo. Levar vaso pelo templo é trabalhar para o Senhor, organizar as coisas de Deus de acordo com a vontade dele. Porque ele questionou e disse a eles que a minha casa será chamada casa de oração, e é por todas as nações. Não terá outra finalidade a obra de Deus a não ser oração, adoração ao Senhor Jesus. Mas ele adverte: mas vós a tendes feito covil de ladrões. É uma palavra muito forte e aplicada nos dias de hoje. A quem, mesmo com a intenção de levar o nome de Jesus Cristo, a sua redenção ao homem, começa a negociar condições, até mesmo para viabilizar, fazer aquilo que ele acha ser a obra de Deus.
Mas Jesus não permite que se leve vaso pelo templo, fazendo concessões. Ele quer que a obra seja feita pura e simplesmente pelo Espírito Santo. Ele não aceita. E ele intitula como covil de ladrões, uma palavra forte. Porque ladrões é porque o fim vai ser este. As almas serão roubadas. Se continuar nesta metodologia, nesta forma de levar a palavra, se as instituições religiosas mantiverem este ritmo, não terá um fim proveitoso. Como Jonas, ele iria fazer a obra em algum lugar, mas não era onde Deus queria. E as instituições hoje religiosas querem fazer a obra de Deus, mas não é da forma que Jesus deseja. Porque não é porque Jesus quer impor a tua vontade, é porque ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Ele sabe que o fim não será proveitoso. Dificuldades se levantarão, escândalos se levantarão, porque não está sendo feito da forma que ele quer. Em outro texto, em João 2, capítulo 2, verso 17, é o mesmo fato. E Jesus narra. E a palavra narra a ocasião em que Jesus estava admoestando, querendo purificar o templo. E ele diz assim no verso 17: e os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Ao ver Jesus ali corrigindo a igreja, chicoteando, derrubando os vendilhões, tirando as mesas dos lugares, admoestando o povo daquilo que ele desejava. Não façais da casa de meu pai casa de venda. Casa de venda é toda e qualquer forma que se transforma em pecúlio aquilo que é de graça, que é santo. Eles vendiam os pombos. O pombo, naquela época, significava a condição do homem alcançar o perdão dos pecados, a remissão diante de Deus. Tudo que você coloca diante do templo do Senhor, que de alguma forma se valora, aquilo passa a ser a condição humana para ele alcançar o perdão de Deus, para ele alcançar uma graça imerecida. E não existe isso na casa do Senhor. Porque você começa a colocar coisas entre Deus e você. Condições para alcançar a bênção que não existem. E os seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Muitas intenções boas estão aí, levantando templos, instituições religiosas, grandes, pequenas. Só que o cuidado é tanto pela instituição, por querer crescer, se multiplicar como instituição humana, que devora o Senhor Jesus. Esquece do principal, que é levar a verdade ao homem, a redenção. E responder os judeus, questionando a ele por que ele fazia isso. E Jesus respondeu e disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do teu corpo. Porque Jesus veio ao mundo para edificar uma igreja. Uma única igreja. Mas para que essa igreja verdadeiramente fosse edificada nos corações dos homens, ele precisava destruir todo e qualquer templo material.
sobre a terra. Instituições firmes, fortes, seculares. Como disse aqui os judeus, argumentaram. 46 anos foi edificado este templo. E hoje Jesus fala no nosso coração. Nós somos nascidos e criados em religiões, instituições religiosas, que dirigem a nossa vida espiritual. Mas isso precisa ser derribado. Não que tenha sido ruim, que nós conhecemos o leite racional, o primeiro contato com o amor de Deus, mas para que Ele verdadeiramente nos torne templo do Espírito Santo, onde Ele possa conduzir 100% a nossa vida espiritual. Agora, tem que ser derribado. Não pode ficar pedra sobre pedra, porque agora tem que ser só Jesus. É como Paulo. Agora eu sou escravo do Evangelho. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo abriu mão de toda a sua vida secular. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Ele reputou toda a sua sabedoria por trapo de imundície, porque era a única forma dele conhecer o verdadeiro Cristo Jesus. Ele teve que derribar toda a estrutura religiosa que existia em sua vida. Senão, ele não conheceria Jesus a ponto de fazer a grande obra de Deus como igreja. A obra de levar a salvação ao próximo. Porque não podemos estar presos a grilhões de forma alguma. Porque a ordem tem que vir do Espírito Santo. Porque uma grande pergunta Jesus faz ao homem, como fez a Pedro. Quem ele é para você? Quem é Jesus na sua vida? Ou ele quer saber se ele passa por trâmites, por peneiras, por filtros de denominações, para desenhar um Cristo para você à moda daquela instituição. Se ele passa pelo crivo do homem para depois ser apresentado a você como teu Redentor. Jesus não tem molde, é Ele que nos molda. O Senhor pegou o homem, Adão, do barro e o moldou com suas mãos e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E Jesus, depois de ressuscitado, ele com suas mãos marcadas na cruz do Calvário, ele vem, subiu aos céus e soprou sobre nossas cabeças, sobre toda a carne, o teu Espírito Santo, para que a partir daí, como o primeiro Adão, aquela condição do primeiro Adão, de homem que falava todo o cair da tarde com o próprio Deus, para nos tornar esta condição de Adão, de filho do Deus vivo e com eternidade nas nossas vidas. Foi com as suas mãos. Não houve intervenção de instituição nenhuma. Paulo, para alcançar esta condição, ele precisou derribar de sua vida toda a estrutura religiosa. Assim também Jesus quer fazer com cada um de nós. Não quer que você não vá à sua igreja, porque as instituições religiosas estão aí para confortar o povo de Deus, para acomodar, mas não para te salvar, para que ali você possa ter um espaço para você, cada um, fazer a verdadeira obra de Deus, ter a liberdade do Espírito Santo de se manifestar. Produzir vida e vida com abundância. E Jesus, depois de ter derribado o templo, depois de dizer a você, hoje, não é a igreja, não é a instituição religiosa alguma que vai te capacitar, é o meu Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz,
não há necessidade que ninguém vos ensine. Ninguém vos ensine. Porque eu te deixo o meu Espírito Santo. E ele fez uma pergunta, Pedro, aos discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta a você hoje. Quem é Jesus na sua vida? Ele está em primeiro lugar? Ou alguém diz a você como é Jesus na sua vida? E Simão Pedro respondeu e disse, no verso 16, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Meus irmãos, não foi a tua igreja, não foi a carne e o sangue, mas o próprio Deus que te revelou a Jesus. Você não deve obrigação a instituição nenhuma por ter conhecido Jesus. E ele te diz nesta hora, você reconhecendo que Jesus, ele próprio, foi ao teu encontro. Como disse Natanael, antes que Filipe te convidasse, te vi eu debaixo da figueira. Antes que alguém pudesse te convidar, até a destruir durante anos e anos, a respeito da palavra de Deus, ele já havia te escolhido. Ele já havia preparado o Espírito Santo na tua vida, te enchido com desejo, por mais que a tua vida tenha rodado sem este conhecimento. É Jesus que opera em você. O homem não pode ser devedor de instituição nenhuma. Ele tem que ser devedor somente de Cristo. Porque sendo assim, você vai ter a liberdade, a qualquer momento de sua vida, fazer o que o Espírito Santo te ordenar. Levar uma palavra de conforto a um, descer a lugares ermos, e aquele que necessita. Falar de Jesus para aquele que o mundo rejeita. Falar ao pecador sem olhar para o teu pecado. Sem olhar para as instruções religiosas que é imposta ao homem. Você tem que levar Jesus assim, 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 assim. Até nas vestes. Eles interferem para te dar a condição de como você levar a palavra de Deus. Mas a única condição é essa. É você responder a esta pergunta. Quem é Jesus para você? Você crê que ele veio ao mundo, morreu, ressuscitou, está vivo ao teu lado? E que o Espírito Santo dele está ao nosso redor, fazendo gemidos inexprimíveis para nos orientar ao que ele quer fazer em nossas vidas? Quando você ouve a voz do Senhor, dá ouvido a ela. Isso é coisa da minha cabeça, não tenho como fazer. Vou falar com fulano, com meu superior espiritual, vou procurar orientação. Não. Se Jesus fala ao teu ouvido, vai e obedeça. Porque quando você busca alguém para te orientar a respeito daquilo que Deus colocou em teu coração, você não está crendo que Jesus é Senhor da tua vida. Então esta palavra hoje é para que Jesus possa começar a falar ao nosso coração a respeito da purificação do templo, que passa pela purificação do nosso corpo, da nossa mente, para que nós possamos entender que o templo do Senhor, a igreja de Deus, como ele disse a Pedro, se você crê que Jesus é o Redentor de nossas vidas, que está vivo, você passa a ser igreja do Senhor. E sobre você as portas do inferno não abalarão a tua vida. Porque você é a verdadeira igreja. E
E precisamos nos libertar. Não é abandonar a igreja que você congrega. É ir lá, mas sabendo que lá não é a igreja do Senhor. Lá é o local onde as igrejas do Senhor se reúnem para se alegrar e para dar dinamismo na obra de Deus. Você é a igreja. E você é responsável pela obra de Deus. Você não tem como delegar a alguém fazer aquilo que Deus te ordenou. Porque você vai ser cobrado um dia. Porque Ele te salvou. Não foi meramente para você passar um tempo nesta vida e depois ir gozar a eternidade. Ele te salvou para você batalhar o reino de Deus na terra. E isso vai ser cobrado a cada um que aceitou verdadeiramente Jesus. Porque se Paulo, ao encontrar o Senhor Jesus, não tivesse tomado posse da sua batalha, ele iria morrer cego, mendigando. Mas ele não. Ele entendeu que a partir daquele encontro com Jesus, ele tinha a obrigação de não esperar que Pedro, Tiago, João, que eram discípulos, fizessem a obra. Ele entendeu que ele tinha o dever de fazer a obra, porque agora Paulo era a igreja do Senhor Jesus, porque ele aceitou Jesus como seu Salvador. Pedro entendeu que ele era a igreja do Senhor Jesus. E você tem que entender, purificar o teu tempo, se desprender um pouco mais das instituições religiosas. Não é dar as costas, negar as igrejas que existem, as instituições como igreja que existem. É entender a sua posição dentro delas, que é mais importante do que você pensa. Você não é um membro da igreja. Você é a igreja. E tudo está sobre você. Tudo. É você que vai salvar vidas. Não é que se intitulam líderes religiosos que vão salvar vidas, porque eles não têm poder para isso. Como pastor da ovelha no rebanho, ali no campo, ele não produz ovelha, ele cuida das ovelhas. Jesus veio ao mundo para cuidar de nós, ovelhas, porque ele delegou a cada ovelha produzir ovelha. Cada ovelha vai aumentar o rebanho. Não é o teu pastor, o teu padre, o teu bispo, seja quem for o seu líder religioso, que vai aumentar o rebanho do Senhor Jesus. Ele não tem autoridade nem poder para isso. Porque ele é nada mais nada menos que uma ovelha. E você, ovelha do Senhor, é você que vai aumentar o rebanho. Porque a chave do céu foi dada a você, a mim, a cada um de nós. Não foi dada a nenhuma instituição religiosa, como muitos dizem por aí. Ninguém tem a chave do céu. O único que foi lá e voltou é Jesus. Só Ele, mais ninguém. Só Ele tem a chave do céu. E Ele entregou na sua mão no dia que você o aceitou. Ele entregou na tua mão no dia que você o aceitou. Então, tome posse dessa chave. Porque está dito na palavra, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Mas também está escrito, tudo aquilo que você desligar, quer dizer, tudo aquilo que você deixar de ligar na terra, será deixado de ligar no céu. Olha a responsabilidade. Tudo aquilo que você deixar de fazer em nome de Jesus nesta terra, porque acha que tem uma instituição que faz por você, vai estar sendo desligado no céu. Vidas podem deixar de alcançar Jesus. Porque se Jesus deseja que você o apresente, Ele já está lá, fazendo morada naquele coração, mas quer que você seja testemunha daquela vida. Ele precisa, para que isso possa crescer no teu coração, como um fruto, uma árvore que dê fruto. Porque você tem que ser uma árvore que dá fruto. Eu tenho que ser uma árvore que dá fruto. Então Jesus, nesta manhã de domingo, quer falar com você, comigo, que nós, cada um de nós, somos a igreja. Vamos purificar o nosso tempo.
Vamos limpar tudo aquilo que não pertence a Jesus. Deixa só Jesus dirigir nossas vidas, porque assim estaremos mais próximos de alcançar a bênção que é agradar a Deus e fazer parte do teu reino.